Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Flores Azuis, da Carola Saavedra. Eu tinha colocado esse livro na categoria uma autora brasileira contemporânea do Desafio Leia Mulheres 2019, mas eu achei que talvez eu não fosse cumprir essa categoria com esse livro mesmo, porque eu ainda não tinha ele, eu tinha outros livros de brasileiras contemporâneas que talvez eu acabasse colocando na frente e, enfim, mesmo sendo um que eu ainda não tivesse também, sempre são várias opções, eu fico muito em dúvida na hora de escolher. Só que eu nunca tinha lido eu nunca tinha visto esse livro ao vivo, só pela internet. E num dos meus infinitos passeios pela Livraria da Travessa, aqui no Rio de Janeiro, eu dei de cara com ele, no meio de vários outros livros da Carola, e só tinha um exemplar desse. Eu falei, meu Deus, é um sinal. Até porque tinha uma pilhazinha de livros da Carola e esse nem tava por primeiro, e eu fui, tipo, dar uma zapeada, e aí eu achei esse. Eu falei, não, vou precisar ler. E daí eu comprei, e eu li imediatamente, e foi engraçado pegar esse livro pra ler depois do da Billy, porque ele também fala de término, né? O da Billy que eu tô falando é O Ano em que Morri em Nova York, já saiu vídeo aqui no canal, e esse aqui eu li em seguida então, mas as parecenças param por aí, né? Os dois falam de términos, mas são livros completamente diferentes no formato, no viés, na escrita, em tudo, então enfim, vamos lá conversar um pouquinho sobre ele. Bom, a Carola, ela experimenta uma narrativa de forma bastante contemporânea, então aqui a gente tem um livro, mais uma vez, totalmente fora do óbvio. Ele é intercalado entre cartas e terceira pessoa clássica. São 9 cartas e 9 trechos de terceira pessoa clássica que vêm em reação a essas cartas. E são esses dois personagens que a gente vai, então, acompanhar, sem contexto, sem panorama, tudo que a gente tem acesso são mesmo o micro do micro dessas duas pessoas. As cartas são escritas e enviadas pela A. Ponto. Ela tá escrevendo pro seu ex-namorado. É um término de relacionamento relativamente recente, que ela claramente não tá conseguindo superar. E através das cartas a gente vai percebendo que ela é muito emocionalmente dependente desse cara, que era frio e violento com ela, e ela sabe disso, mas que mesmo assim ela não consegue se desgarrar. Então as cartas são muito angustiantes. À medida que elas vão evoluindo, a gente vai percebendo cada vez mais a frieza se transformando em violência e percebendo o quão abusivo era esse relacionamento e mesmo assim percebendo tanto que ela quer esse cara de volta, sabe? Um trecho muito marcante que a gente tem nessas cartas também é um momento em que ela se propõe a pensar sobre o que é uma separação. Se ela é um fim ou se ela é um momento que se estende pelo resto da vida. Você sempre vai estar se separando, né? É uma coisa que não acaba. Isso é muito forte. E aí ela fala também... Ela reflete sobre o afastamento entre duas pessoas, se ele tem um limite ou se a cada dia ele aumenta um pouco mais. E, enfim, né? Então esse é um resuminho aí do que a gente vai encontrar nessas cartas. Por outro lado, ali na terceira pessoa clássica, a gente vai ter o Marcos, que é a pessoa que está recebendo essas cartas e que não é o ex-namorado dela. O Marcos, então, ele é o novo morador do apartamento em que supostamente o ex-namorado dela morava. Ele também está passando por um término, no caso dele é um divórcio com uma filha de 3 anos envolvida, uma filha, por sua vez, com a qual ele não consegue se conectar e que vai passar todos os finais de semana com ele, a Manuela. E, na verdade, a gente percebe que a Manuela é o signo máximo da falta de conexão desse personagem com a vida real e com as pessoas que estão à sua volta. Ele não consegue se conectar com a namorada nova, ele não conseguia se conectar com a esposa, que é a mãe da Manuela, e agora muito menos. E a gente vai percebendo o quanto essa desconexão é crítica no personagem. Tem 2 momentos muito fortes. Um momento em que a Manuela nasce e que ele praticamente foge da maternidade em pânico, sem conseguir se conectar com o bebê, ou com a esposa, ou com ele mesmo, com essa vida nova. E outro momento em que ele e a mulher tentam retomar a vida sexual após a chegada da Manuela. Então a mulher o procura na cama e ele entra em pânico mais uma vez, sem conseguir se conectar com nada. E em momentos como esses, assim, onde essa desconexão é extrema, são momentos muito, muito angustiantes, assim. Eu realmente fiquei muito agitada enquanto eu lia, porque isso dói na gente. A Carola consegue transmitir muito bem esse sentimento, mas nem tudo é ápice, né? A gente tem também
essa desconexão sendo apresentada de formas mais palatáveis e mais leves, principalmente no que tange no relacionamento dele com a Fabiane, que é a namorada nova, e que justamente por ser uma namorada nova, que ainda não tem um compromisso sério, as fugas dele parecem mais leves do que as que ele apresenta em relação à filha e à esposa. E aí o interessante que a Carola constrói aqui é esse paradoxo entre a desconexão dele com a sua vida real e a obsessão que ele cria com essas cartas. Que ele começa a ler e ele começa a ficar completamente viciado nelas e ele, enfim, torna essas cartas o eixo da sua vida. Ele começa a meio que parar de viver a sua vida real para ficar esperando essas cartas, para lê-las. Ele começa a moldar a sua rotina em torno disso. Ele usa isso como desculpa para se afastar cada vez mais das suas relações reais. Então a nova namorada e a Manuela vão ficando de escanteio e ele começa a faltar ao trabalho porque ele quer ficar lá pirando em cima daquelas cartas. Ele começa a querer descobrir de qualquer maneira quem é a pessoa que tá mandando, porque ele acha que ele se apaixonou por ela, e é claro que a gente sabe que ele só se apaixonou porque aquilo não é real, já que ele não consegue se ligar a coisas reais, enfim. Esse livro ele não tem um clímax, não é isso que a gente deve buscar. Ele não tem grandes momentos, nem grandes explicações, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Ele é um livro super intimista que retrata a desconexão e a fragilidade, e o que ele tem para entregar pra gente é completamente subjetivo. A gente precisa aceitar isso, mergulhar nessa leitura e deixar as reflexões virem, assim, sem querer muitas respostas. A gente tem que viver o sentimento, e é isso que a Carola propõe com ele. Eu gostei desse livro, ele não é um livro incrível, ele foge totalmente da minha zona de conforto, mas eu adoro, né, essa experiência de fugir da minha zona de conforto, principalmente com escritoras contemporâneas brasileiras. E é isso! Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro da autora ou algum outro. Eu já li o Inventário das Coisas Ausentes e Com Armas Sonolentas, que eu li ano passado e eu gostei bastante. E é isso, vamos trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!